paz de nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa saber. Existem fatos na Bíblia que muitas vezes ele não é interpretado como deveria ser interpretado. E muitas vezes é olhado para o texto bíblico, mas não se percebe o seu conteúdo. Quando abordamos essa expressão aqui, você precisa saber, quando Cristo iniciou o seu ministério terrestre, todo o exército de Satanás se concentrou em Jerusalém e Judá. Assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto jejuar. E o diabo foi para lá. E lá o diabo usou todos os argumentos que ele conseguiu usar para persuadir Cristo de que ele não era o Filho de Deus. As repetições que ele fez quando ele disse: se tu és Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, ou as pedras em pães, né? E ali ele tentou Jesus, ou seja, você não é. Se você é, faça isto. Vejam só. Por outro lado, a coisa não para por aí. Quando Jesus Cristo enviou sua segunda carta à igreja, e João relatou ali aquele pedido para a igreja de Esmirna, e mais propriamente dita, essa segunda carta, ela foi encaminhada para a igreja de Cristo em toda a face da terra. O que ele disse? Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. É exatamente o que o Cristo falou, que neste mundo Satanás estabeleceu o seu trono. Ou seja, o diabo conquistou o domínio do planeta Terra. Por que isto aconteceu? Logo no primeiro capítulo do Gênesis, quando ali na criação dos seres humanos, a palavra de Deus afirma que o domínio do mundo foi entregue a Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, entregaram o domínio a Satanás. E esse domínio de Satanás levou a humanidade a viver um estado contínuo de trevas espirituais. O apóstolo Paulo fez um relato muito preciso sobre o planeta Terra, onde ele buscou elementos já escritos no Antigo Testamento e, sobre a inspiração divina, ele trouxe para nós ali em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 18, quando ele disse, está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém, nenhum sequer que faça o bem. Não há nenhum sequer que faça algo em favor do seu semelhante. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Venenos de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E assim, os seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. A Bíblia, ela faz uma declaração humana sobre o estado da humanidade. A humanidade perdida, a humanidade fora do contexto que Deus preparou quando Ele criou
este mundo. O apóstolo Paulo, ele enfoca com mais precisão em Romanos capítulo 3, versículo 23 e no capítulo 6 também, quando ele diz que todos pecaram e foram destituídos da presença ou da glória de Deus. O termo destituído se entende que o pecador, que nós fomos privados de nossos bens e direitos. E se nós somos privados dos nossos bens e direitos, aqui no sentido espiritual, ou seja, nós fomos privados da vida eterna, que é a única coisa importante que existe. Daí em diante, o que aconteceu? A partir do momento em que esse mundo entrou para o domínio de Satanás, nós passamos a ser aqui habitantes transitórios. Habitantes transitórios de um planeta em confusão e desordem, porque todos pecaram. A mente humana, ela se corrompeu, e as pessoas, se ela não for, ou se elas não forem libertas pelo poder de Deus, não conseguem entender os princípios das Sagradas Escrituras. Muitos leem a Bíblia, mas não entendem. Mesmo pessoas que se professam serem cristãs, elas leem a Bíblia e não conseguem absorver certos princípios que norteiam a vida humana. E se nós não tivermos esses princípios que norteiam a vida humana, a salvação está distante, mesmo ela sendo pela graça, porque Deus, quando se comunica com o seu povo no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, ele diz: sai do meio dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus flagelos, para que vocês não sejam participantes daquilo que vai acontecer. Então, nós temos que tomar uma posição. E diante do caos, do cenário que este mundo estava vivendo e que este mundo está vivendo, Deus enviou seu Filho para consumar o plano de salvação. O mundo estava oscilando à beira do abismo e as trevas cobriam a vastidão do planeta, quando parecia que tudo estava perdido. Chegou, então, aquele momento, Deus cria uma solução. Naquele momento chamado a plenitude do tempo. Ou seja, dentro do momento exato, aonde não poderia ser antes e também não poderia esperar mais. Deus envia Cristo ao mundo. Isso a Bíblia fala que Deus amou o mundo. De tal forma, de tal maneira que entregou seu único Filho para que todos aqueles que venham a crer nele sejam salvos, tenham direito à vida eterna, retorne a adquirir aquele direito que ela perdeu da vida eterna, porque ela foi privada dos seus bens e direito. Ele retorne a adquirir por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos um pouco para trás e pensamos no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como um ser humano, foi o maior acontecimento depois da criação do mundo. Ele nasceu e habitou neste planeta para vencer o pior inimigo da humanidade. E durante os últimos minutos que marcou a vida de Jesus, a morte sacrificial de Cristo, quando ele estava ali na cruz,
Ele disse uma palavra cheia de tanta graça quando ele disse: está consumado. A palavra consumada significa que o objetivo do plano de salvação foi alcançado por completo. Ele atingiu os propósitos determinados por Deus, o Pai. Ele substituiu o pecador em sua morte. A morte do Filho de Deus na cruz deu a base legal para que a troca acontecesse e o pecador viesse a sobreviver. Ou seja, quando Cristo diz está consumado, ele concluiu. Ele, naquele momento, ele declarou, ou estava declarando a derrota de Satanás. Ele venceu. E graças a isso, graças àquilo que Deus fez, porque a onisciência divina determinou que ele próprio, o próprio Deus, deveria participar da natureza humana para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e libertasse todos aqueles que viviam uma vida sobre a escravidão, com medo da morte. Ou seja, a humanidade até então vivia e morria e desconhecia verdadeiramente o seu destino. Eram poucos os que tinham o entendimento que havia um juízo divino, um julgamento, uma ressurreição. Então Jesus, ele, no momento em que ele vence Satanás na cruz, ele nos resgata do domínio das trevas, ele nos tira, ele nos busca da onde nós estávamos, perdidos, sob o domínio completo do mal. A Bíblia Sagrada diz que ele, Pai, o Pai Celeste, na pessoa de Cristo, nos toma e leva-nos para o reino de seu Filho amado. É algo assim, mas tão importante, algo tão maravilhoso, algo que muitas vezes não alcançava a mentalidade do homem, aquilo que ele deveria entender, que o apóstolo Paulo, ele quando escreveu a carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo da sua primeira carta, versículo 18 e 21, ele disse assim: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, visto que pela sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. E agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, para os romanos, para outros povos e para muitos judeus também, crer num Cristo era uma loucura, porque ele foi julgado e condenado pelo seu próprio povo como marginal. Então, pregar que ele era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, Salvador do mundo, representava uma loucura. E o apóstolo Pedro, ele foi bastante incisivo quando ele enviou sua carta para os judeus, para a sua igreja espalhada pelo mundo, quando ele escreveu: pois nós, ao escrever a vocês, ou seja, Paulo a nos comunicar a sua carta na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 16 e 10, ele registra: olha, nós não seguimos fábulas inventadas. Nós não estamos inventando nada para vocês. Quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fazia uma referência, não era somente em relação
a Jesus Cristo ter vindo ao mundo, mas ele enfatizava também que esse próprio Cristo ia retornar para conduzir o seu povo a um reino eterno. Então ele dizia, nós não estamos aqui inventando, não estamos falando nada a respeito desse Cristo que nós não soubéssemos, mas muito pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conversamos com ele por longos anos, nós comemos com eles, nós caminhamos com ele, nós vivemos com ele, com a sua majestade, o Filho de Deus. E ele prossegue dizendo, empenhem-se, cuidem-se, cada vez mais, para consolidar isso que você creu, isso que você foi chamado, para consolidar isso que você está ouvindo dentro de seu coração. Porque se você agirem conforme as Escrituras Sagradas, terão ampla entrada no reino dos céus. Mas ouça o que Paulo falou depois de ele ter enfatizado a pessoa de Cristo. Se vocês agirem conforme as Escrituras Sagradas. Hoje nós vivemos num cristianismo onde as pessoas gostam de professar que são cristãs, mas não agem conforme a Bíblia Sagrada. Nós precisamos agir conforme as Sagradas Escrituras. Vários textos nos Apocalipse, várias mensagens reveladas no Apocalipse, ela menciona, como lá no final, o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Ou seja, nós dependemos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, considerando-os do princípio ao fim. Se nós agirmos, mesmo porque Cristo, quando ele disse em João capítulo 5, versículo 39, examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando Jesus citou essa palavra, as Sagradas Escrituras do Novo Testamento não estava escrito. O Novo Testamento não estava escrito. As palavras dos apóstolos e do próprio Cristo também não estavam escritas. Ele estava se referindo à Escritura que existia naquele momento e disse que ela conduzia a Cristo e à vida eterna. É lógico que aquelas palavras de Cristo, hoje nós entendemos que ela abrangeu todas as Sagradas Escrituras como um todo, para atingir o propósito de Deus com o plano de salvação. A Bíblia Sagrada tem certos momentos que tratou esse assunto da salvação, ou seja, de um mundo que vinha em caos e continua no caos. Nós habitamos esse planeta e sabemos que estamos vivendo em um mundo que está no caos, principalmente no pecado, na rebelião, na mentira, na imoralidade. Tantas coisas ruins, falta ausência de amor à vida. Mas a Bíblia Sagrada diz que esse mistério que estava oculto nos séculos passados, que mistério estava oculto? Ora, o mistério só foi revelado quando Cristo veio ao mundo. Por mais que havia profecias, por mais que se pregava, por mais que se falava, que orientava, mas Jesus veio para revelar completamente esse plano de salvação que estava determinado desde a fundação do mundo. Porque esse mistério que foi revelado, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, no mundo que nós estamos vivendo, nós viéssemos revelar ao mundo o amor de Deus, a sabedoria de Deus,
o plano de Deus de acordo com o eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nós encontramos ali na Bíblia, quando fala assim, foi a respeito dessa salvação para um mundo perdido, foi a respeito dessa salvação que os profetas anunciaram, investigaram, examinaram, procuraram compreender o que eles mesmos estavam falando, compreender o tempo, a circunstância, como isso ia acontecer, porque eles sabiam que ia vir um Redentor, ia vir alguém para salvar este mundo em pecado, mas como isso vai acontecer? Que jeito vai ser isso? Em que momento que isto vai acontecer? E este assunto, essa revelação que foi agora realizada por meio de Cristo, era para que ficasse o mundo todo, tomasse conhecimento dessa verdade, uma verdade em que os próprios anjos estão atentos e desejariam compreender muito mais do que eles já entendem. Então foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram no longo dos séculos, coisas que os anjos anseiam observar e entender a grandiosidade do que Deus revelou. O plano de salvação também, ele atingiu outros objetivos cósmicos. Não foi só com relação ao planeta Terra. Nós sabemos que a confusão do pecado, a mentira, ela se iniciou no céu. Mas Satanás tinha acesso para se espalhar pelo mundo todo, para outros mundos. Eu fico imaginando as mentiras que ele propagou no mundo, embora nós temos absoluta certeza que o único mundo, o único planeta que caiu foi o planeta Terra. Mas vejam bem, esse propósito de Cristo vir até nós e revelar quem é Deus, ele também tinha o propósito, segundo a palavra de Deus, que está escrito em Efésios capítulo 1, 10 e Colossenses 1 e 20, ele também tinha o propósito de convergir em Cristo, Deus o Pai, todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude do tempo, e por meio dele reconciliar-se todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do sangue de Cristo derramado. Aí nós percebemos a abrangência do que Cristo realizou. Ele veio salvar o mundo, a terra, a humanidade e trazer harmonia a este sistema cósmico. Havia uma causa, é lógico, além da nossa, e tinha que ser resolvida. Vamos repetir aqui, o pecado começou no céu, o diabo fez um grande estrago lá também. Apesar dessa gigantesca operação de resgate, apesar de que ela tenha atingido todo o cosmos, mas o foco principal eram os seres humanos. O foco principal somos nós. Diante das palavras que acabamos de proferir, eu digo que é impossível explicar o sentido completo do plano de salvação. É impossível por quê? Por causa da sua dimensão, da sua riqueza. Algo que os próprios anjos gostariam de compreender melhor. Porque algo tem muitas coisas que está além da nossa imaginação, nós só temos que receber, aceitar pela fé e sermos conduzidos por Deus, pelo Espírito Santo que foi enviado até nós e continua conosco. Mas 3 princípios
ficaram bastante caracterizados nas Sagradas Escrituras com relação ao plano de salvação. Embora muitos outros tenham ficado caracterizados, mas tem 3 princípios que eu vou citar aqui que eu acho muito maravilhoso e muito importante para a nossa compreensão. Por exemplo, a revelação é um princípio. Ou seja, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, por ele ser enviado para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou de tal forma para que a nós fôssemos restituídos à vida eterna. Ou seja, em outras palavras, a cruz revela o caráter de Deus. Vejam só, ela revela o seu grande amor. Somente Jesus revelou quem verdadeiramente é Deus, é o Pai. Somente Jesus revelou o que ele é capaz de fazer para salvar a humanidade. Até então, ninguém sabia que Deus era capaz de agir desta forma. Ou seja, Jesus vem, nesse princípio da revelação, revelar o caráter do Pai. Quem é Deus? É um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que vai no lugar da criatura, assume o lugar da criatura para poder conceder a ela o perdão e a vida eterna. O mundo desconhecia que o Deus que habitava o céu, todo-poderoso, se sujeitasse a nascer e morrer como um ser humano para pagar o preço no lugar de quem era culpado. Então, esse princípio da revelação nas Sagradas Escrituras é algo para transformar a vida daqueles que ainda não conseguiram entender um pouco de quem é Deus. E o outro princípio, bastante característico, é a redenção. O que é a redenção? O perdão, a remissão. Ou seja, nós temos a redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No momento em que Cristo derrama o seu sangue na cruz, ele faz o sacrifício expiatório. Ele paga o preço. Ele assumiu toda a nossa dívida para nos perdoar, para nos redimir, levando sobre ele mesmo os nossos pecados na cruz do Calvário, no madeiro. E ele participou das mesmas coisas que nós participamos. Ele viveu as mesmas necessidades que nós vivemos, para que por sua morte, como um ser humano, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Estava determinado que o diabo não poderia ser vencido de outra maneira. Jesus, como se fosse um ser espiritual que viesse aqui e para derrotar Satanás na frente do mundo, não. A onisciência de Deus determinou que teria que ser Deus na condição de homem, que participasse de tudo em nossa vida, que vivesse a mesma vida nossa, mas sem pecado. Sem pecado. E o que nós vemos depois da revelação de Deus, da redenção, nós temos a solução. O ser humano, como essa solução aconteceu? A Bíblia fala que como nós somos de carne e osso, ele, Deus, também teria que ser de carne, osso e sangue. Participar das mesmas coisas, para que por sua morte
ele destruísse aquele que tem o império da morte, que é o diabo. Ele criou uma solução, ou seja, o Calvário. Jesus destruiu Satanás como príncipe deste mundo. Ele está reduzido a nada. O pecado terá o seu fim. E o que aguarda o diabo é o lago de fogo. O fim. O pecado será extinto do planeta Terra. Isso porque e será extinto de qualquer outro lugar do universo, porque Cristo criou a solução. Cristo foi o único que entrou na casa do valente, na própria parábola que Cristo disse em Mateus. E venceu o valente dentro da sua própria casa. Ou seja, Jesus desceu ao túmulo, quebrou as correntes, os grilhões da morte e ressuscitou vitorioso. Com a ressurreição de Jesus, ele nos deu direito à nossa ressurreição, porque ele participou de um mesmo corpo como o nosso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele criou a solução. Então, olha, 3 princípios importantes: revelação, redenção e solução. Vamos para as nossas considerações finais. Compreender o plano de salvação para este mundo faz pensar quem nós somos dentro deste infinito universo. Porque existem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, planetas, outros mundos, etc. Parece que o planeta Terra não significa muito diante da grandeza do universo. Mas vejam só, a vinda de Cristo ao nosso mundo constituiu um dos maiores eventos, um dos maiores fatos que poderia acontecer não só para este mundo, mas para todo o universo. Porque todos os olhares estavam voltados para cá. O interesse de ver o que acontecia não era só para o planeta Terra, mas para todo esse universo infinito de Deus. E diante das inteligências celestiais, deveria ele assumir a nossa natureza e ser tentado em todas as coisas como nós somos. E na condição de um ser humano, vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar Deus tanto aos homens como aos anjos e qualquer outros mundos que existirem. O que eu quero dizer com isto? Que o nosso pequeno mundo é um livro de estudo do universo, por toda a eternidade. O que aconteceu aqui? Deus vem até nós para salvar o homem e a mulher que ele havia criado. Reveste-se da humanidade para habitar entre nós, para salvar a criatura. E não para por aí, porque as Escrituras Sagradas revelam que este mundo, este planeta será purificado, transformado, a nova Jerusalém celestial descerá dos céus, vai ser a capital
de todo o universo, do mundo de todo o universo, e Deus estabelecerá o seu trono aqui. Ora, se Deus vai estabelecer o seu trono aqui, a Terra vai passar a ser o centro do universo. Pelo menos no comando de Deus. E nós poderemos ver a face do Criador. Aí nós entendemos um pouco mais por que Ele nos amou de tal maneira. Ao revelar o seu caráter aqui na Terra, Ele estava revelando o seu caráter a todo o universo. Isso é fantástico, gente. Por isso, diante desta grandeza do que nós acabamos de proferir, eu traria aqui as palavras do apóstolo Paulo, ali de Hebreus 2, versículo 3, quando ele disse: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Primeiramente pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, falado pelo próprio Cristo, e depois anunciada esta salvação por aqueles que ouviram as palavras de Cristo. Diante desta grandeza de Deus, ao nos revelar quem Ele é, você precisa saber e continuar buscando conhecimento na Bíblia para aprender mais um pouco, para se inteirar mais um pouco dessa grandiosidade. Então, diante de tudo isso, nós somos fortalecidos, abençoados. E eu deixo, então, este convite a você para procurar conhecer, examinando as Sagradas Escrituras, o que Deus realizou por nós, o que Ele continua realizando e o que Ele ainda realizará. E Deus ilumine e abençoe todos em o nome do nosso Cristo Salvador. Amém.